Graça e paz, povo de Deus. Bom dia. Deus seja louvado em mais um dia na tua vida, na tua casa, nesse despertar divino, rico e poderoso e frio. Louvado seja Deus por isso, né? Que o Senhor esteja no teu dia, no teu barco, nessa sexta-feira, do qual Ele já nos confiou, do qual Ele já nos permitiu estarmos aqui em mais um amanhecer. Que possamos dar valor à vida que o Senhor nos emprestou aqui nessa terra. E como que eu valorizo a vida que o Senhor me emprestou nessa terra? Glorificando a Deus em tudo que eu for fazer. Em tudo que eu for fazer, uma vida posicionada em Cristo, que se diz um cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, aleluia, que se torna filho através de ir recebendo Jesus na tua vida como único e suficiente Salvador da tua alma. Em João capítulo 1, versículo 12, o próprio Jesus vai deixar claro para nós que os que creram e os que receberam o poder de Deus e os tornaram filho. Aqueles que creram e receberam Jesus, né, como único e suficiente na tua vida, se tornaram filho de Deus. Então que possamos valorizar o momento da nossa vida aqui em comunhão com Deus, em espírito e em verdade, né? Como que eu faço isso, irmão? Né? As coisas não tá fácil, as coisas não tá indo às vezes. Falei, realmente, é verdade, muitas coisas daqui para frente vão estreitar cada vez mais, mas não podemos esquecer da promessa que Deus tem sobre nós, que maior é Deus, maior é o Senhor que está conosco, feliz é a nação que quem governa é o Senhor. Que seja Jesus Cristo o centro da tua vida, governando todo o teu interior, dirigindo teus passos nesse despertar, nesse amanhecer rico, divino e poderoso. Mais um milagre nesse dia, só de você ter acordado, só de você estar vivo, já é motivo de você glorificar a Deus e pedir ao Senhor para que você faça bom uso da sua vida aqui na terra. Eu oro a Deus daqui em nome de Jesus, em espírito e em verdade, através do Espírito Santo de Deus, do qual já vai te alcançando agora através dessa ministração, para que todos os planos, todas as intenções malignas, ao contrário, que não vai a favor da vontade de Deus, sejam derrubados na tua vida em nome de Jesus, assim como caiu as muralhas de Jericó. Aleluia, que seja assim na tua vida, muralhas do inimigo, cercos malignos, coisas que você está tentando sair e não consegue. Eu repreendo aqui e declaro a quebra de todos esses vínculos em nome de Jesus, para que você possa fazer bom uso da sua vida. Amém? Seja mais um dia conduzido por Deus, pela misericórdia do Senhor, que é infinita e dura para sempre, se renova a cada manhã, do qual já veio sobre nós, veio sobre mim, sobre a tua vida, a misericórdia. Aleluia, não precisamos fazer nenhum esforço, não precisei fazer nenhum esforço para acordar, e você não precisou fazer nenhum esforço para acordar, porque isso é misericórdia de Deus, ela se renova em cada manhã, quando você se dá conta que está de pé, quando eu me dou conta que estou de pé, mesmo sem merecer nada, aleluia, mesmo não sendo digno, porque não somos, aleluia, é a graça do Pai manifesta em Cristo Jesus, que foi se achegada a nós, porque não merecíamos, mas Deus, em tua infinita misericórdia, nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Eu preciso te falar que você tem um proprietário, você tem um Salvador, você tem alguém que já pagou um preço alto pela tua vida para estar na mão de Cristo. Aleluia. Como que eu faço isso? A palavra do Senhor diz através do profeta Zacarias que não é por força. Não é por força. Então, é todo esse processo, né, para a tua vida voltar para a mão de quem realmente é dono, da onde ela saiu, para a criatura voltar para o Criador. Aleluia. Decisões envolve isso na tua vida. Você querer viver uma vida com Cristo. E eu digo assim, meus irmãos, aleluia, eu não vejo como opção, eu vejo como a única escolha que nos leva ao céu. Existem muitas religiões, existem muitos acessos, atalhos, né, vias de lá, de cá, para lá, pega aqui, pega para lá que você vai sair lá. Anátema, anátema, apóstolo Paulo vai dizer, se nos pregarem outro evangelho fora do que já foi pregado, anátema, amaldiçoa, para trás de mim, aleluia, para longe.
se não for de Cristo, aleluia, se não for o Cristo ressurreto, que foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não tem outro, aleluia. Por isso que temos que estar ligado na Bíblia, nas Escrituras, para não sermos confundidos no meio do caminho com fábulas engenhosas, aleluia. Apóstolo Paulo vai nos alertar em uma das suas cartas para não cair em genealogias vãs ou fábulas engenhosas. O que é isso? Conversa, inteligência, dá uma volta num monte de coisa, uma enciclopédia disso, daquilo, mas não finaliza em renúncia, não finaliza em negue-se a si mesmo, não finaliza em ouvir, guardar e praticar, não finaliza nisso. Então, o que não finaliza no Evangelho de Cristo, que me induz, me inculta a viver uma casa firmada na rocha, do qual aquele homem se assemelhou a um homem sábio, que fez a tua casa na rocha, veio tempestade, veio vento, e ele permaneceu de pé, porque ele ouviu e guardou e praticou, se assemelha a um homem sábio. Então, se não for esse evangelho, se não for o evangelho de renúncia, se não for o evangelho de entrega, se não for o evangelho arrependei-vos, raça de víboras, se não for o evangelho eu não sou digno, aleluia, se não for esse, fuja, aleluia. Não tem outro acesso se não for para o Jesus. Muitas pessoas dizem que Jesus está em todas as religiões. Eu vejo algumas coisas, irmãos, comentários, vídeos. Jesus é amor, só basta ter um coração caridoso, só basta fazer isso, só basta você ser bom. Muitas pessoas desnutridas de Bíblia, desnutridas de conhecimento, não que eu seja um expert, jamais, mas eu peço ao Senhor para sempre me guiar pelo teu caminho, como uma ovelha no caminho do bom pastor, para que eu possa estar sempre me alimentando dos pastos verdejantes, que não seja outro, e que se vier outro tentar contra mim, que o Senhor abra meus olhos, aleluia. Muitas converseiras que não tem nada a ver, e pessoas que só ouvem falar ali que a pessoa colocou o nome de Jesus ou Deus, as pessoas já vão e caem. Muitos comentários que só falam que só precisa fazer caridade, ter o coração bom, porque Jesus ajudava, Jesus era bom. Faz parte, né, do pacote divino, aleluia, que envolve a tua vida eterna. Mas não é sobre isso, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você dá, não é sobre o que você entrega, e não é sobre o que você tem. Efésios 2, versículos 7 e 8. Sois salvos pela graça, e não por obras, para que carne nenhuma se vanglorie. E se for gloriar, glorie no Senhor. Aleluia, para que carne nenhuma se vanglorie. Vocês são salvos pela graça. Que a graça não é algo que é de nós, é algo que vem de Deus. Então não é nada sobre o que vem de você, é tudo que está em você através de Deus. O Filho é sobre quem você é no Filho. É sobre o quanto você tem sido parecido nessa caminhada aqui, nessa terra, nesse mundo do qual já pertence, o mundo jaz do maligno, o quanto você tem refletido o bom perfume de Deus em Cristo. Aleluia. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, vírgula, e os guarda. Jesus falando, esses me ama, os que guarda, não só o que tem, não só aquele que conhece, não só o que sabe, mas não faz, não só o que decora algumas coisas, mas na hora de ser o que está falando, o que está decorando, não consegue compactuar e não tem alinhamento terra-céu. É o que guarda pratica, o que guarda vai estar sempre preservando, e a palavra do Senhor tem que estar guardada na nossa vida. Salmista Davi vai dizer num tom mais, não vamos dizer agressivo, mas mais ali preservativo, né, na palavra, que ele escondeu a palavra do Senhor no teu coração para não pecar contra ti. Eu gosto de falar sempre, quando acaba um culto, ou estou falando com o irmão, uma irmã evangelizando, falo, esconde essa palavra aí no teu interior, no teu coração, e fecha ela com o sangue de Jesus, para que ninguém toque no meio do caminho, para que você não seja distraído,
que o Senhor continua sendo sua fonte de água viva, para que você se alimente diretamente de Cristo Jesus, o pão da vida que desceu do céu para nos servir. João 6,35, eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem que é o grande eu sou no Antigo Testamento que fala para Moisés? Moisés, vai e diga a esse povo que eu sou o que sou. Que o grande eu sou disse que eu sou o que sou, o que vocês precisam. Jesus vem no novo e fala, eu sou, aleluia. Deus, o Pai está em mim. O próprio Cristo fala, eu sou o pão da vida. Aleluia. Então que seja o pão da vida que desceu do céu te servindo. Porque aquele que estiver tomando parte de Cristo, do pão da vida, não terá fome e nem sede. E ainda que esteja morto, viverá. Amém, meus irmãos? Então que possamos ter essa convicção sempre da nossa caminhada em Cristo Jesus, para que nada venha nos confundir, para que nada venha nos atrapalhar de andar como Cristo andou aqui. Aleluia. O Senhor me levou em Números. Ontem à noite estava meditando em Moisés, dando uma percorrida na caminhada de Moisés. Que caminhada, hein, irmãos? Nós não aguentaríamos, não, suportar aquelas milhões de pessoas na orelha de Moisés, e Moisés em sua mansidão divina que Deus colocava sobre ele, mas chegou até um ponto também que Moisés não suportou e pediu até a morte para o próprio Deus, e Deus falou, não, Moisés. Aí logo na sequência o Senhor conduziu Jetro, teu sogro, né? E teu sogro sábio, né, direcionado, deu uma instrução divina daquele povo que Moisés atendia dia após dia, e Jetro mandou Moisés separar, né, um povo de cada povo, um povo mais instruído, menos instruído, com problemas mais, com problemas menos, né, separando ali por níveis, né, para não ficar todo mundo junto, né, e direcionando líderes para liderar também grupos de pessoas. Aleluia. Assim é na nossa vida, não demos conta de tudo, não somos nada se não estivermos no corpo de Cristo como unidade, como membro. Amém? Louvado seja Deus. E eu estava passando em Números 20, quando o povo se ira com Moisés, né, como sempre, né, reclamando, murmurando. Deus já tinha feito maravilhas, né, através de Moisés. Aquele povo já tinha visto as pragas sendo manifestas no povo de Faraó, né, muita gente morrendo e com eles nada acontecia. Moisés abriu o mar, aquele povo viu coisa que a gente não viu. Enfim, eu não quero comparar, mas eu quero dizer que eles viram milagres de Deus também, né? Aleluia. Hoje a gente vive, né? A gente vê espiritualmente, e a gente vive sendo um milagre de Deus através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Você é templo, sóis templos do Espírito Santo. Não foi vocês que me escolheram, mas vós, eu que escolhi a vós. Cristo Jesus vai dizer em João 15. E o povo quer comer, o povo quer beber água, o povo tá com tudo, nunca estava satisfeito aquele povo. Acho que foi ontem que eu preguei uma ministração de contentamento, né? Muita gente nunca está contente com nada, né? Algumas coisas vêm, algumas situações sobrecarregam às vezes sobre nós, e já é motivo para nós colocarmos algumas coisas para dizer que é por isso que está acontecendo. Quando você não sabe o que falar sobre o que está acontecendo, vou te dar uma dica da parte do Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Amém? E aquele povo na orelha de Moisés, porque se tirou nós de lá, Moisés? Lá a gente tinha tudo. Lá eles estavam sendo escravizados pelo faraó com a tua mente cativa, e eles estavam querendo voltar para onde Deus tinha libertado eles. E às vezes em Números 20, tá, irmão? A partir do 4 em diante, eles queriam voltar de lugares que Deus já tinha libertado eles. Aleluia. E o povo contendeu com Moisés, versículo 3, e falou dizendo, quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor, e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? Eles tinham sido libertos já lá do Egito, da mão de Faraó, e eles estavam achando ruim. Lá eles estavam presos, mas tinha comida. Vamos falar assim, as comidas consagradas de Faraó, as coisas dali que era do ambiente já suja aos olhos de Deus, mas eles estavam comendo fisicamente e para eles estava bom.
eles naquela prisão. A gente tem que tomar muito cuidado com os banquetes, com os pratos, que às vezes vêm para nos seduzir e acabam nos cercando e faz você voltar para lugares da onde Deus já te libertou, aleluia. Fica ligado nisso, não pisa em lugar onde Deus falou para você não pisar, não. Apóstolo Paulo vai dizer para a gente fugir da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, fuja da aparência do mal. Aleluia. E aquele povo falando para Moisés, por que você fez isso? Porque eles já estavam caminhando, já fazia alguns dias. Aleluia. E falando para Moisés o porquê que tirou eles de lá, sendo que eles já estavam livres, libertos. Aleluia, já tinham passado o Mar Vermelho. Eles queriam voltar por causa de uma caminhada. Olha o que fala no versículo 5. E por que nos fizesse subir do Egito? Vim embora do Egito para nos trazer a este lugar mau. O Egito na Bíblia, quando falamos do Egito, falamos de pessoas com a vida escravizada e presa no pecado, né? Muita gente usa o termo, né? Saiu do Egito, mas o Egito está nela ainda. Então, aquele povo tinha sido liberto do Egito, mas a mente deles estava presa ainda. Precisava de muito tratar e eles não estavam cooperando, porque ao invés de ser um adorador, ao invés de clamar, ao invés de agradecer, eles ficavam reclamando e murmuração para Deus. Meu Deus, né? Sabemos que nós, né, em nenhum dia da nossa vida vamos deixar de pecar, não viver no pecado, não confunda, porque a própria palavra diz através do apóstolo João que ai daquele que diz que não peca, está enganando a si mesmo e é mentiroso. Mas o detalhe disso é a gente entristecer quando algo acontece que não é da parte do Senhor. E o Senhor fala que aquele que confessa alcança misericórdia, que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Então eu não sei como que está a sua caminhada, eu não sei como que você está, não sei o que tem te afligido, mas eu preciso te falar, levanta e anda, porque o sangue de Jesus é precioso para te purificar de todo pecado. Amém? E o povo questionando Moisés por que Moisés trouxe eles para aquele lugar que não tinha nada para comer nem para beber, né? Não é um lugar que dá semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água. E Moisés e Arão saíram de diante com a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre os seus rostos e clamaram a Deus. Imagina aquela multidão querendo comer, querendo beber, e Moisés e Arão. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e reúne essa congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirará águas da rocha, e dará de beber à congregação e aos seus animais. Moisés, fala a rocha, você e teu irmão. Fala a rocha. Né? O Senhor é sensível, né? Temos que ter essa sensibilidade. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes. Estava meio tenso. Teremos que tirar água dessa rocha para vós? Eu não entendi essa parte. Teremos que tirar água dessa rocha. É o próprio Deus, né, que falou para ele falar a rocha, né? Então era falar a rocha, que a rocha ia jorrar água. E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes e saiu água abundante. Aqui tem um tipo de anticristo que na teologia muitos simbolizamos que alguns teólogos simbolizam que quando fala que ele fere a rocha 2 vezes e sai água, simboliza também já anunciando como que ia ser com Cristo e como que foi quando aquele soldado lança aquela lança, né, o espeto na costela de Cristo do lado e começa a sair água. É muito forte, a Bíblia é rica, irmãos, a Bíblia é poderosa, né? A palavra do Senhor é sobrenatural. E Moisés feriu a rocha 2 vezes, saiu água abundantemente, a congregação bebeu e os seus animais também se alimentaram. E o Senhor disse a Moisés e Arão, por que não creste em mim? Vírgula. Deus falou para Moisés só falar a rocha, ele foi e bateu. Porque não creu no que eu falei, era só vocês falar. E para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, Deus falando com Moisés e Arão, por isso não levarei essa congregação à terra que lhe dei. Deus é santo, ele é puro, não tinha como ele continuar do mesmo jeito ali, sem que não viesse uma punição sobre o que foi semeado da parte de Moisés e Arão. Foi uma desobediência à ordem do Pai. Muitos falam que uma coisinha simples, não, foi uma desobediência e semeou rápido ali, né? Moisés está na glória, creio eu, mas muito
Muito daquelas vidas daquele povo morreram. Depois, no versículo capítulo 21, Deus manda uma serpente para picá-los. Muitos morreram, até que o povo reconhece que pecou o Senhor e pede para Moisés orar ao Senhor. E Deus dá uma estratégia para Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar num poste. E todo aquele que fosse picado pela serpente olhasse para o poste esticado e a serpente lá em cima, que ia sobreviver. O que você lembra disso? Olhar para cima quando você é picado. Aleluia. Nos dias de hoje, glória a Deus, como foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando foi pregado no madeiro, foi levantado, né? A palavra do Senhor diz que em Salmo 121, olho para o alto onde vem meu socorro. E Deus falando com Moisés para aquele povo olhar para cima para que ele não morresse e vivesse. Nós, para nós continuarmos aqui firme e forte em Cristo, temos que olhar para o alto, que é de onde vem nosso socorro, de onde vem nossa salvação. Quando fomos atingidos, quando fomos frustrados, quando aconteceu algo na nossa vida, olha para o alto, para que você não morra espiritualmente. Olha para o alto, para que você não desvie a rota do qual o Senhor já colocou na tua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Mas o Senhor me falou muito aqui sobre aquele povo querer voltar da onde Deus os libertara. Por causa um pouquinho ali de coisas que faltou para eles se alimentarem. Foi motivo ali de eles murmurar e já lançar tudo na face de Moisés, ali jogando na cara, porque você fez isso, era para nós estar lá melhor. Na verdade, lá eles estavam cômodos, estavam presos. Às vezes prisões estão te deixando cômodo e você acha que você está livre, mas na verdade você está preso. Você está em lugares que Deus já te libertou ou quer te libertar, e para você estar cômodo. Ou seja, para o diabo você desse jeito, frequentando lugares que você sabe que não é bom aos olhos do Pai, fazendo coisas que você sabe que não é bom, mas você fala que você só está lá por causa disso, por causa daquilo, eu tenho controle, eu consigo, eu sei a hora de parar, que não sei o que. Mentira, mentira. Isso é não querer renunciar e não querer obedecer a palavra do Senhor. Mas eu preciso te falar, isso tem um efeito não muito bom. Eu oro a Deus que enquanto antes você enxergar, né, que você precisa sair de lugares e a mão de Deus está estendida, só